Arro pessoal, muito bom dia, chegando aqui para nossa live já clássica do resumo astrológico da semana, live em que eu analiso os principais movimentos da semana, dos planetas mais lentos, a gente já se prepara aí, o que está acontecendo astrologicamente na semana, mas lembrando que eu tenho o podcast Astral do Dia, que você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir no YouTube, também no canal do Telegram, onde eu detalho tudo o que está acontecendo no dia. Inclusive hoje já chegou de manhã, bem cedinho, o astral do dia dessa segunda-feira. Então vamos lá para o nosso resumão da semana, do dia 6 ao dia 13 de outubro. E eu tive que fazer uma modificação de horário aqui, já dizendo, né? Essa semana começou com a Lua em Áries, e a Lua em Áries é acelerada, é rápida, enfim, eu já estou aqui acelerado desde a hora que eu acordei, e eu tive que mudar o horário por conta de uma entrega que eu estou esperando, enfim. Eu falei, se eu fizer a live 10 horas da manhã, vai calhar pela lei de Murphy, da entrega chegar, eu não conseguir receber ou atrapalhar a live. Então eu falei, já vou correr, já faço a live às 8 horas da manhã e já consigo deixar o recado aqui antes de ter esse contratempo aí, esse problema. Bom, a semana ela começa com a lua crescente no signo de Áries. Então hoje ainda, segunda-feira, embora você já deve ter visto a lua, ela está lindíssima, já quem olha agora fala, ela está cheia, mas ela ainda não está cheia, tecnicamente, ela ainda está na fase crescente, vai ficar cheia amanhã, na madrugada de hoje para amanhã. Então a gente começa a semana ainda, né, essa segunda-feira, com a lua crescente em Áries, mas já com essa abundância de energia, com essa energia do elemento fogo ativa aí de Áries. Tatiana, bom dia, seja bem-vinda. Ela vai ficar cheia em Áries, então um dos destaques dessa semana é a lua cheia em Áries, uma lua cheia que é explosiva, né? Então trabalhe muito bem a energia do seu Marte, do seu Áries essa semana, a gente vai falar sobre isso. Aí a lua cheia passa por Touro, né, gostosinho, onde ela gosta de estar, está exaltada. A lua vai passar por Touro, embora a gente sabe também que o ingresso da lua em Touro já não está tão tranquilo desde que Plutão entrou em Aquário. Temos aí um momento de tensão inicial, falaremos sobre isso. A lua cheia passa por Gêmeos, vai permear parte do fim de semana. E terminamos a semana, domingão ali, com a lua cheia em Câncer, novamente no seu domicílio, onde a lua fica muito feliz. Então esse é o movimento da lua nessa semana. Se você conhece o seu mapa, o que você vai olhar no seu mapa? A área de Áries, a área de Touro, Gêmeos e Câncer. Ou seja, quais são os planetas que você possa ter nesses 4 signos, que serão ali ativados pela lua e mais especificamente pela lua cheia, né? Se você não tiver planetas, quais são as áreas da vida que estarão sendo visitadas pela Lua, inclusive a Lua cheia? Eu, por exemplo, no meu mapa, eu sei que eu tenho Quirón em Touro. Então, em determinado momento dessa semana, a Lua cheia vai ativar o meu Quirón. Eu tenho ali a cabeça do dragão em Vesta em Gêmeos. Então, em determinado momento da semana, a Lua vai ativar minha cabeça do dragão em Vesta, também ali no signo de Gêmeos. E eu tenho a própria Lua em Câncer, embora em graus mais afastados. Então, ainda essa semana não chega, né, o meu retorno lunar, mas semana que vem eu já sei que eu tenho um retorno lunar. Então olha que beleza você conhecer o seu mapa e conhecer essa linguagem, para entender de uma vez por todas que a astrologia não é horóscopo de jornal, a astrologia é um autoconhecimento muito profundo, né? Tatiana falando, essa semana estou me separando e mudando de estado no dia 10/10, orem por mim. Sou leonina com ascendente em Áries e lua em Câncer. Nossa, tudo de bom para você. Eu sei que é um momento bem intenso nessa questão de separação. E se você tem um ascendente em Áries, a lua cheia vai cair bem ali, né? E se você tem um ascendente em Áries, Áries e Libra é o eixo do relacionamento, que está sendo influenciado diretamente por essa lua cheia. Bom, vamos lá falar então dia a dia. E aí sempre lembrando aqui eu vou detalhar os aspectos planetários e movimentos que acontecem com planetas mais lentos. Por quê? A astrologia, cada planeta tem ali a sua velocidade. Então tem desde o mais rapidinho, que é a Lua, né? A Lua vai passando ali pelos signos, fica 2 dias e meio em cada signo, e a gente tem o mais lentão de todos, que é Plutão, que, enfim, demora anos e anos dentro de um signo. Então aqui eu pego os planetas que não são tão rápidos quanto a Lua, né? Os que são lentos eu também olho, mas eles são mais raros os movimentos dele, e a gente vai falar eles permeando a semana, né? Então tudo que eu falar aqui vale meio que para a semana, assim, fica atento para essa semana. Inclusive, essa live eu lanço ela na segunda-feira, mas se você quiser ouvir ela novamente, ali para quarta, quinta-feira, pode ser interessante, para relembrar algumas coisas. Por quê? Eu faço ela ao vivo aqui, depois eu coloco ela na plataforma, e você pode ouvir em qualquer momento. Bom, dia 6, segunda-feira, hoje, já acordamos com a Lua em Áries. Novamente, a Lua ainda não está cheia, mas já está ali, né?
bem ali no momento de oposição ao Sol, então ela está lindíssima. Bom dia, Poliana, seja bem-vinda. Inclusive, tá meio que. Tem astrólogo que fala que é superlua, tem astrólogo que fala que não é superlua, mas a Lua está sim um pouco maior. Então, se você olhar a Lua, você pode reparar que ela está um pouco maior, mais brilhante, lindíssima ali no céu, né? Então a gente acorda com a Lua em Áries, a madrugada foi de Lua em Áries, fazendo aspecto com vários planetas, os transpessoais. Falei sobre isso nos stories aqui de ontem no Instagram e também, né, falei hoje no Astral do Dia. Inclusive, novamente, né, tive sonhos incríveis que me trazem ensinamentos. Inclusive ensinamentos nutricionais relativos ao meu corpo que eu recebi no sonho dessa noite, né? Então eu vou já pegar o ensinamento que me veio essa noite e aplicar essa semana, enfim, para os próximos dias. Então a gente acorda com a Lua em Áries. A Lua em Áries é uma lua acelerada, né? É uma lua do elemento fogo. Ela enaltece o que? O Marte. Né? E o planeta Marte ele já está ali na sua força em Escorpião. O Marte está bem intenso, bem forte no signo de Escorpião. Então a segunda-feira já começa, como eu falei, né? A energia muito intensa, a energia muito alta. Áries fala sobre rapidez, sobre velocidade, né? Sobre iniciativa, coragem. Também vai falar sobre raiva, agressividade. Né? Esses temas podem vir à tona, especialmente porque a Lua fica cheia. Então, assim, só o fato de termos uma semana de Lua cheia já mostra que as águas do planeta, inclusive do nosso corpo, estão em ebulição, estão ali mais intensa, mais, né, em movimento. Uma Lua cheia em Áries é o fogo fervendo a água. Né? Então a gente tem aí o emocional que pode estar extremamente exaltado. Então, assim, eu estou sentindo já essa aceleração, já desde cedo, né? Acordei bem cedo ali, já fiz um monte de coisa. E tive essa modificação, né? Fui lá rapidinho, voltei na cidade para poder estar aqui 8 horas fazendo a live. Então a semana começa com essa energia de velocidade, de iniciativa, de coragem. Como que a gente pode utilizar bem essa energia para os nossos projetos? Né? Então o que você tem que fazer? O que você tem que realizar? Né? Aproveita essa energia do elemento fogo e coloca ali em prática. Né? Usa o Áries, que o Áries é aquela energia do impulso. Né? Algumas pessoas podem precisar muito desse impulso. Qual é o meu primeiro passo? O que eu preciso fazer? Também pode ter aquela energia de raiva, agressividade, acidentes, então também muita atenção. Né? Você pode estar sentindo uma energia mais de raiva vindo à tona, seja consciente ou inconsciente, e outras pessoas ao redor também. Então, especialmente para quem dirige, né, muita atenção, né, porque você pode inconscientemente estar querendo dirigir mais rápido por inúmeros motivos, por exemplo, eu que tinha que ir correndo e voltar na cidade, e as pessoas ao redor, né? O pior é assim, as pessoas ao redor, que você não tem um mínimo de controle, podem estar também nessa energia de mais velocidade, mais rapidez e também de agressividade. Então, quando a energia está em Áries, olha só, já vou dar dica de cristal e óleo essencial aqui. Por quê? A energia está em Áries. Então, assim, a gente tem um lado bom de Áries, que é o quê? Iniciativa, força, realização. Se a gente quer pegar essa energia e falar, vou utilizar ela, eu tenho pouca iniciativa, estou com pouca energia, pega uma granada, um jaspe vermelho, um olho de boi, um olho de tigre, né? São pedras que vão trazer força, trazer energia. Pode pegar o óleo essencial de pimenta preta, o próprio óleo essencial de hortelã, que traz movimento, né? Pode pegar um óleo quente como canela para trazer esse movimento, essa energia. Agora imagina que você já tem muita energia de Áries, ou já tem uma energia de raiva muito forte ali, e essa energia te desequilibra para o oposto ruim, né? Para o extremo ruim de Áries, que é a raiva, a briga, a agressividade, a ansiedade, tudo isso vem muito forte. Aí o que você pode utilizar? Pode utilizar um quartzo azul, pode utilizar uma água marinha, pode utilizar uma raulita, que são pedras que vão acalmar, trazer tranquilidade. Pode utilizar um óleo essencial de lavanda, de manjerona, de cedro, né, de camomila, que são óleos que vão te acalmar. Então veja como não tem uma receitinha do tipo isso para isso. O signo tem que usar tal pedra ou tal óleo. O signo ele tem uma energia. E ele pode ir para um extremo ou para o outro. E a gente pode escolher os cristais e os óleos essenciais de acordo com o que a gente quer trabalhar. Então, estou com pouca energia de Áries, quero trabalhar essa energia do elemento fogo, da iniciativa, da coragem. Pego pedras vermelhas, né? Pego óleos quentes. Estou com muita energia de Áries, está desequilibrado, estou, né, irritada, estou brigando e assim por diante. Pega pedras azuis, pedras calmantes, pedras brancas. Pega aí óleos essenciais calmantes também. Então, para você trabalhar essa energia de Áries, pense nisso. E claro, eu estou querendo fazer uma live específica para o mapa da Lua Cheia. Né? Porque, falando ali em Lua Cheia, né, ela acontece nessa madrugada, deixa eu ver aqui rapidinho, Lua Cheia.
vai acontecer, ó, 00:47. Então essa madrugada, se você não se preparar para dormir, pode ser uma madrugada meio agitada aí, né? Lua fazendo oposição com o Sol, ficando ali cheia, justamente no signo de Áries. Então eu quero falar sobre esse mapa específico, né? A gente olhar aí o que esse mapa traz para a gente. Agora, outro movimento acontece hoje, um movimento muito importante. Aliás, agora, né, o Mercúrio está em Libra, está no grau 29,38 de Libra. Estamos literalmente nas últimas horas do Mercúrio em Libra. E o Mercúrio hoje, né, logo após o almoço, ele entra no signo de Escorpião. Ele entra aí no signo profundo, nas águas profundas de Escorpião. Então, Mercúrio representa a nossa mente, representa a comunicação, né, representa a forma como a gente pensa, e ele vai entrar nas águas, né, na profundeza de Escorpião. Então a nossa mente fica mais profunda, nossas conversas ficam mais profundas. Também isso pode ir para o lado positivo ou para o lado negativo, né? Então você pode ter um período de forte autoconhecimento, mergulho interior, né, para se conhecer, conversas transformadoras, mas pode ter também pensamentos obsessivos, né, pensamentos destrutivos, conversas que ferem e machucam o outro, né? Então veja como a expressão dos signos não é única. A gente sempre tem que lembrar isso. O signo, tudo do universo, né, traz um potencial e a gente vai direcionando essa energia com o quê? Com o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência. Então hoje, Mercúrio entra em Escorpião. Se você quiser, dê as boas-vindas para o Mercúrio em Escorpião. Se você sabe que tem planetas em Escorpião, comenta no último post que eu fiz aqui. Eu fiz um post bem legal ali do Deus Hermès, indo lá, né, para o plano da caverna, né, a caverna interior. Só que a gente vai ter uma questão ainda essa semana, né, que na verdade é amanhã já. Porque o Mercúrio entra em Escorpião e ele faz quadratura com Plutão na terça-feira, né? Essa energia já acontece hoje. Tá? Então, assim, hoje o Mercúrio já está numa quadratura com Plutão, ele já está nessa quadratura. A hora que ele entrar em Escorpião, isso se fortalece, porque aí sim teremos signos em quadratura, o Escorpião e o Aquário, e amanhã ela se torna exata, né? Então, a gente começa a semana, esse início de semana, com esse cuidado que tem que ter com a nossa mente e com a nossa comunicação. Então, novamente, Escorpião é um signo extremamente alquímico, né? É um signo de muita cura, mas é um signo também de muita destruição. Então, imagina, você tem uma faca, né? Uma faca afiada. A faca afiada ela pode ser utilizada para coisas positivas ou para coisas negativas, né? Você pode fazer, de repente, sei lá, cortar um tumor. Então, um cirurgião que sabe fazer, ele pode cortar um tumor e tirar aquele tumor fora. Ou alguém pode cortar a cabeça de outra pessoa com uma lâmina. Essa é a energia de Escorpião, muito forte, muito intensa, muito poderosa e que tem que ser bem utilizada. Então a nossa mente, com a entrada de Mercúrio em Escorpião, ela pode ficar mais obsessiva, ela vai ficar mais profunda, mais intensa, nossos pensamentos. Então perceba como estão os pensamentos. Novamente, é uma oportunidade de autoconhecimento incrível, né? Se você parar para meditar, para refletir, para analisar os seus sonhos, né? Você perceber o que está no mais profundo do seu inconsciente, dos seus pensamentos. A comunicação, novamente, também pode ser muito profunda, conversas transformadoras, né, que, novamente, no lado positivo, curam, né, então conversas que curam, e no lado negativo, conversas que destroem. Então, esteja presente em como você está utilizando a sua mente. A sua mente está vindo pensamentos destrutivos ou pensamentos construtivos, né? Tudo isso que está na nossa mente hoje pode ganhar mais intensidade, mais força, né? Tudo que faz aspecto com Plutão, e especialmente aspecto desafiador, né, a quadratura, a oposição, a conjunção, o Plutão ele convida o quê? Ao renascimento, é uma purificação. É que está fechado aqui o tarô, mas eu ia buscar aqui a carta para vocês do julgamento, né? Ou no tarô de Tote a carta do Éon, que é uma carta de renascimento, de nova era. Tudo que é tocado por Plutão, qual que é o convite? Plutão fulmina aquela energia, né? Queima aquela energia, carboniza aquela energia para que ela volte e renasça das cinzas. Isso já aconteceu com Marte, né? Então a gente já teve aí, nesses últimos dias, a quadratura de Marte em Escorpião com Plutão. Então a gente foi convidado a rever a nossa energia de ação, de iniciativa, de coragem, de sexualidade. E agora, quem faz isso é Mercúrio. Então a nossa mente é convidada a uma grande purificação, transformação. Então, perceba os pensamentos que você está tendo. Isso é muito forte, pessoal, porque os pensamentos vão gerando sentimentos, os sentimentos realimentam pensamentos, tudo isso vai mexendo na química do nosso corpo, né, literalmente,
vai gerando hormônios, né? Então, se você tem pensamentos muito negativos, vai gerando muito cortisol, muito estresse, muita coisa que vai acabar adoecendo o corpo. Se você tem pensamentos mais otimistas, mais positivos, vai se gerando também endorfinas, coisas, né, que vão gerar coisas boas para o seu corpo, e sem contar a própria frequência vibracional, né? Se você está numa energia de pensamentos negativos, você vai ficar com a frequência baixa. Se você está com a energia de pensamentos mais positivos, a frequência se eleva. Então, Mercúrio em Escorpião ajuda a gente a aprofundar, olhar nossos pensamentos, talvez aqueles até mais inconscientes, e renascer dessa energia. Se você identificar pensamentos negativos, sejam eles quais forem, você pode ter uma oportunidade de queimar. E você pode fazer, inclusive, um ritual mesmo de queima. De repente, até escrever aquilo que você tem pensado muito, pensamentos negativos, escreve num papel, faz ali uma fogueirinha, seja no caldeirão, onde quer que seja, queima, deixa embora essa energia de Plutão, fulminando isso para que possa renascer, para que você abra espaço para algo mais positivo. Perdi muita coisa, bom dia, hoje é meu aniversário. Não perdeu tanto, a gente ainda está na segunda e na terça, eu tive que adiantar a live, né, por conta de um evento aqui que eu já comentei, mas feliz aniversário, né? Se hoje é seu aniversário, primeira coisa, né, eu sempre falo, para quem está ligado na astrologia, tem que olhar exatamente o dia da Revolução Solar, porque o seu aniversário é hoje, né, seu dia de nascimento, mas a Revolução pode ter sido ontem, né, pode ser hoje ou pode ser amanhã. De qualquer forma, imagina, dependendo da hora da sua Revolução Solar, você vai pegar o Mercúrio em Libra ou Escorpião. Olha que interessante. Então é importante fazer o mapa da Revolução para isso. Olha que detalhe importante. Dependendo da hora que o Sol fez a conjunção com o seu Sol, você pode pegar para o ano inteiro o Mercúrio em Libra ou o Mercúrio em Escorpião. E isso traz uma diferença bem grande, né? Também, se for na madrugada antes, né, da Lua entrar em Áries, você pode pegar uma Lua em Peixes ou uma Lua em Áries, dependendo do horário. Então vale a pena fazer a revolução. Beth, bom dia, daqui de Veneza, Rô, seja bem-vinda. Então, não perdeu tanta coisa não, a gente ainda está nesse início de segunda e terça, mas eu estou correndo aqui. Vocês veem que eu estou acelerado também, porque eu tenho que terminar antes das 9 essa live sem falta, né? Olha lá, já vi, claro, o grau 13 chega às 18 horas hoje. Então você já vai pegar o Mercúrio em Escorpião, Mercúrio profundo e numa aplicação forte ali com o Mercúrio fazendo quadratura com Plutão. Então olha que interessante, pessoal, fazer o mapa da Revolução. Esse aspecto que eu estou comentando de Mercúrio em quadratura com Plutão, esse renascimento do nosso pensamento, esse renascimento da forma de comunicar, está acontecendo para a gente, para todo mundo, mas vai durar ali essa semaninha. Mas para quem está fazendo aniversário hoje, por exemplo, isso vai durar o ano inteiro, até o próximo aniversário. Então é um ano que a pessoa está sendo convidada a transformar os pensamentos e a mente. E claro que isso vai sendo ativado ao longo do período de formas diferentes. Bom dia, Lia, seja bem-vinda. Então, pessoal, Mercúrio quadratura com Plutão. Cuidado com os pensamentos. A gente pode ter aí, novamente, no lado positivo, uma intensidade de pensamentos positivos, transformadores, se você direcionar isso. Mas se tiver pensamento negativo, isso pode se aprofundar, né? Então, cuidado com pensamentos, né? Veja como eles estão, e especialmente cuidado com a comunicação, né? A palavra, ela pode curar ou pode ferir, né? Rodinei, bom dia. Então, assim, você pode falar alguma coisa até de forma inconsciente e você pode estar curando alguma pessoa, né? A palavra, ela tem esse poder. Ou você pode falar alguma coisa que vai ferir fortemente uma pessoa. E a gente sabe daquele ditado que diz, né? A flecha lançada e a palavra falada não voltam, né? Se você lançou uma flecha, ela foi. Se você falou uma palavra, por mais que você possa pedir desculpa depois, ela já foi, né? Então, muita atenção à comunicação, né? A Beth falando, meu aniversário 3 de novembro. Então, ó, tá chegando, tá quase chegando aí. Já está ali no período, né, chamado de inferno astral, que novamente não é um inferno em si, mas tem o seu significado de casa 12, né? E dependendo do mapa da Revolução, pode ser mais desafiador ou não. Então, atenção à comunicação. O que eu diria que é uma pedra interessante nesse sentido aqui do Mercúrio em quadratura com Plutão? Utilizar um quartzo azul, né, o quartzo azul, porque ela é uma pedra, primeiro, da tranquilidade. Aliás, quem tenta meditar, medita com quartzo azul. Né? Pega um quartzo azul, eu não estou com um aqui para mostrar, mas pega um quartzo azul, põe na sua mão assim, ó, faz o Shiva Mudra, põe a pedra aqui em cima e vai. O quartzo azul, ele ajuda o nosso cérebro a entrar nas ondas alfa. Né? É uma pedra que traz calma, tranquilidade, ativa o nosso chakra laríngeo, né, o Vishuddha, ativa o nosso chakra Ajna, né, o nosso centro de comando. E o quartzo azul, além dele trazer calma e tranquilidade, ele traz tolerância. Né?
ele traz uma comunicação mais gentil, mais tranquila. Né? Você pode utilizar a própria lavanda junto. Então, quartzo azul e óleo de lavanda, para quê? Para você poder deixar sua comunicação curativa e não destrutiva. Né? Também, novamente, né, se você tiver pensamentos desafiadores, você pode pegar uma ametista e transmutar esses pensamentos. Né? Então a ametista ajuda a transmutar. Se você tiver com um pensamento obsessivo, alguma coisa ali muito ruim, imagina, às vezes você vê uma coisa e aquilo fica impregnado na sua mente, você fica pensando muito naquilo. Imagina que é uma coisa ruim. Isso vai ficar intensificado nessa semana. Aí você pega a ametista, aqui eu tenho uma ametista chevron, né? Você pega uma ametista, você pode simplesmente utilizar ela, né? Colocar ela no seu bolso, enfim. Você pode meditar com ela, ou você pode colocar ela no Ajna Chakra e visualizar aquela luz violeta transmutando esses pensamentos, para que venham pensamentos mais positivos do que aqueles que estão ali, né, naquela intensidade, naquela obsessão. Então fica a dica, né? Pode fazer isso. Após a umidade, o inferno astral termina. Queria muito. Então, na verdade, o que é o inferno astral, pessoal? Falando assim de forma bem resumida, né? O nome, ele é meio impactante. Né? Então, às vezes a pessoa pode falar, pô, inferno astral, como assim? A gente tem um conflito dentro dos astrólogos, do corpo de astrólogos, que uns falam que existe, outros falam que não existe. Mas o que é basicamente esse tal de inferno astral? São os últimos dias, né? Aqueles 30 dias antes do aniversário. O que representa esses 30 dias antes do aniversário? A casa 12. Né? E a casa 12 é desafiadora, é uma casa que para algumas pessoas é mais fácil, para outras mais difícil. Então é basicamente um momento de mais baixa psíquica. Né? Então assim, a gente tem uma energia psíquica mais baixa, ela está mais cansada e tudo pode ser mais doloroso. Então assim, se a pessoa está num período de inferno astral, às vezes acontece alguma coisa, em determinado momento da vida, ela tiraria isso de letra, não se preocuparia com aquilo, resolveria. No momento de inferno astral, ela está com uma energia psíquica mais baixa, ela sente mais. Né? E o inferno astral não é igual todo ano. Por quê? Porque depende do seu próprio mapa natal e do mapa da revolução. Então eu sempre falo, pega uma corrida, imagina que a pessoa está correndo 10 quilômetros. Né? Quem aqui já correu 10 quilômetros? Comenta aqui, não é uma coisa tão tranquila. E aí você está lá correndo. Imagina que no último quilômetro, né, você está ali, já correu 9 quilômetros. Aí você pega um lugar reto. Maravilha, é uma coisa. Agora pega o último quilômetro, você pega um subidão. Como que vai ser? Né? Você já correu 9 quilômetros, já cansou, a perna já está doendo, e de repente você tem o último quilômetro, uma subida bem íngreme. Então vai ser mais desafiador. Agora imagina que você pega essa subida mais íngreme, tipo no quilômetro 2. Né? Então é mais tranquilo. Então, o que acontece? Imagina que a pessoa na Revolução Solar, ela pegou um Saturno de casa 12. Ou seja, quando estiver terminando o ano dela, terminando o aniversário dela, aquele Saturno é ativado e traz uma situação desafiadora. Ela vai sentir mais. Né? Então é basicamente isso. Então não tem uma idade específica onde não tem mais. Mas na verdade depende de cada ano. Primeiro, depende do seu mapa, porque algumas pessoas têm, né, naturalmente um período mais desafiador, e essa pessoa sempre, aquela pessoa que fala, né, sempre antes do meu aniversário acontece tal coisa, sempre antes do meu aniversário tem tal energia. E algumas pessoas têm anos específicos em que aquilo é mais ativado. Né? A Lia falou, a ametista é maravilhosa, ela acaba com as minhas dores de cabeça, maravilhoso. O quartzo azul ajuda também, tá? Então a ametista é boa para isso, o quartzo azul também. E a selenita também é muito boa para dores. E depende muito dos planetas que você tem nas casas antes do aniversário, exatamente. Então tem algumas pessoas que sempre, antes do aniversário, tem algumas questões ali desafiadoras. Tem outras que não. Então tem outras que depende, cada ano vai se formando o mapa da Revolução Solar. Bom, falei bastante do Mercúrio em quadratura com Plutão. É uma oportunidade, um desafio dessa semana. Oportunidade para quê? Para um reinício, para um renascimento da nossa mente, do nosso pensamento. Então, se você tem algum pensamento que você fala, isso aqui, eu sempre penso nisso, eu sempre tenho esse tipo de pensamento. É a oportunidade de você olhar para isso e falar, não quero mais. Pega a energia de Plutão, joga ali fogo naquilo, deixa aquilo, né, virar fumaça, e das cinzas renasce um pensamento melhor, um pensamento mais positivo. Direcione essa energia com a consciência. Se deixar no modo automático, pode vir o lado negativo, que é desafiador. Se alguém te ferir com palavras, né, saiba o que está acontecendo no céu e respira. Né? Respira, fala tudo bem, né? Entenda que aquela pessoa está numa influência, né, que o Gurdjieff chama de food for the moon, está pegando ali uma energia do astral, infelizmente trazendo ela para o lado negativo, e trabalha aí a sua calma e a sua tranquilidade. Lembra que também a gente está com a Vênus ainda numa conjunção com a cauda do dragão, né?
está ali com 2 graus de separação, e a Vênus já está iniciando um aspecto que vai ficar desafiado aí no fim de semana. A gente já vai falar sobre isso. Bom, o que a gente vai ter também, né? A gente vai ter aqui, terça-feira, a lua cheia. E aí, novamente, eu vou fazer uma live também para a gente falar da lua cheia. Lua cheia de Áries, uma lua cheia do elemento fogo, muito intensa. Se você souber direcionar essa energia, empreendedorismo, realização. Se você não souber, briga, crises e assim por diante. Falaremos sobre isso na live específica. Na quarta-feira, a lua entra em touro. Né? Temos a energia da lua taurina. Deixa eu colocar aqui quarta-feira. Quarta-feira, dia 8. A lua entra no signo de touro, onde ela gosta de estar, a lua fica exaltada. Né? Então teremos uma lua cheia em touro. A que horas na terça que a lua entra em touro? Olha, vai ser bem de manhã, né? Porque às 8h27 da manhã que eu estou colocando aqui, ela já vai estar no grau 3 para 4. Então vai ser bem cedo. Mas eu falo isso no astral do dia, então lembra que todo dia no astral do dia eu detalho até os horários que acontecem os aspectos. Não é todo mundo que trabalha assim, né? Eu gosto de falar os horários, por quê? Porque, primeiro, mostra que aquele horário está mais intensa, aquela energia, e se a pessoa quiser parar para fazer uma meditação, se conectar, ela tem aquele horário ali bem definido. A minha live, não sei. Eu quero fazer talvez uma hoje ainda, para falar da lua cheia, né, ou do Mercúrio em Escorpião, e depois uma manhã também. Mas eu não sei exatamente o horário. Pessoal, também, entrem no canal do Telegram, né? Entrem no canal do Telegram, porque ali eu mando as mensagens. Por exemplo, lá eu mandei uma mensagem, a live em vez de 10 horas vai ser 8 horas hoje. Porque aí é mais fácil, não depende de algoritmo, de entrega do Instagram, você recebe a mensagem no Telegram ali direitinho, na hora que eu mandar. Então, quarta-feira a lua entra em touro, e a gente vai ter um aspecto interessante. Deixa eu pegar aqui, a Vênus no grau 23 e o Júpiter no grau 23. Então talvez o dia mais agradável da semana, né, do aspecto mais gostoso da semana, é justamente na quarta-feira. E quarta-feira a gente vai ter o nosso encontro ao vivo do curso de astrologia. Pessoal, o curso de astrologia ele já está todo gravado, né? Então tudo isso que eu falo aqui dos ingredientes astrológicos está lá bonitinho. Tem ali inúmeras, tem mais de 50 horas de conteúdo. Então quem quiser, entra lá, você vai lá, maratona o curso, vai aprendendo. E eu estou fazendo quinzenalmente, né, aulas ao vivo para a gente praticar. Né? Então, para dar a prática astrológica, porque eu dou todo o conteúdo no curso, né, o conhecimento que você tem que ter, mas eu entendo que é desafiador a pessoa, ela tem que praticar. Né? Então, deixa eu colocar em prática como que eu junto tudo isso. Então, esses encontros ao vivo estão acontecendo por isso. E amanhã, na quarta-feira dessa semana, a gente vai ter, né? E aí a gente vai ter Vênus fazendo sexto com Júpiter, um aspecto bem agradável, bem interessante. A gente vai ter aí os dois benéficos se falando bem. Tudo bem que Vênus não está no seu melhor aqui, né? Ela está no signo de Virgem, que é a sua queda. Júpiter também não fica ali no seu melhor no signo de Virgem, mas os dois estão se ajudando, né? Os dois estão falando bem. E Júpiter está fortalecido no signo de Câncer. E uma coisa interessante, né? A Vênus ela começa a se aplicar, deixa eu olhar aqui direitinho esse dia, 11/10. 11/10. A gente vai ter a Vênus fazendo uma oposição a Saturno. Né? Então, já dando a dica dessa semana, no sábado a gente vai ter a Vênus fazendo uma oposição a Saturno. Então a Vênus ela está de certa forma desafiada essa semana. A energia do relacionamento, da autoestima, né, do dinheiro está sendo desafiada. Já está no signo de Virgem, que ali não é um lugar que a Vênus fica mais forte, mas é aquele convite de aprimoramento da energia, de olhar nos detalhes, a gente já falou bastante sobre isso. E aí a Lua vai ter que, a Vênus, antes de sair de Virgem, que ela vai sair, na semana que vem ela já entra em Libra, ela confronta Saturno. Então pode vir um certo peso, né? Pode vir assim preocupações financeiras, podem vir, né, bloqueios financeiros, enfim, algum dinheiro que você está esperando entrar não entra, questões de relacionamento mesmo, né? Algumas brigas de relacionamento, algumas severidades ali. Né? Cuidado, lembra? Mercúrio em quadratura com Plutão e Escorpião. Então, às vezes, vem uma discussão de relacionamento com uma língua muito ferina. Então, a Vênus em oposição a Saturno, que vai ser no fim de semana, mas ela vai permear ali, principalmente a segunda metade da semana, ela vai ser ajudada, auxiliada pelo Júpiter. Então, enquanto a Vênus se opõe a Saturno, tendo uma tensão ali, o Júpiter está ali falando bem tanto com a Vênus quanto com Saturno. Então envolve muito o quê? A espiritualidade. Pessoal, meditem essa semana, se conectem com o seu espiritual.
Né? Então eu gosto muito da astrologia como plano espiritual. Eu gosto de olhar para o céu e falar que tem algo que uma força maior deixou ali para a gente se guiar, né? Para a gente poder ter mais consciência. Eu adoro os cristais como espiritualidade, adoro os óleos essenciais como espiritualidade, se conectar com essa energia, porque ela vai auxiliar muito nessa tensão entre Vênus e Saturno. Né? Então, por exemplo, se vier um conflito de relacionamento, né, você pode contar com a espiritualidade, rezar, enfim, fazer uma oração, né, se meditar para acalmar. Então imagina que você teve uma discussão ali de relacionamento, e aí ferveu a cabeça, ferveu o sangue ali. Você senta ali para meditar, se coloca, usa o seu óleo essencial, se conecta, você melhora aquela situação. Imagina que veio uma preocupação financeira, aí você faz a sua oração ali, faz a sua conexão, aquilo alivia a preocupação. Então, o Júpiter, que faz esse sexto com a Vênus bem no meio da semana, na quarta-feira, ele vai ser como se fosse um bálsamo, né? Uma bênção que vem numa semana um pouco turbulenta, um pouco desafiada. Mercúrio em quadratura com Plutão e a Vênus em oposição a Saturno. Então, se conecte com a sua espiritualidade, vai realmente ajudar bastante. E veja que as crenças também vão sendo trabalhadas. Você pode perceber crenças de família que vão ser, né, trazidas à tona nesse momento. Inclusive porque, claro que ainda demora um pouco. Eu ontem mesmo fiz um mapa, isso mesmo, domingo eu atendi, adoro, né, qualquer momento aí, se a gente combinar, pode ser no fim de semana, pode ser, enfim, a gente combina os horários. E o Júpiter ele vai entrar em Leão em 2026 e vai se opor a Plutão. Então a gente vai ter aí um convite à transformação profunda das crenças. Mas ele já está, de certa forma, nessa oposição. Não muito forte, mas a gente já pode estar vendo indícios aí de crenças, possivelmente crenças familiares dos nossos antepassados, que a gente tem que ir trabalhando. Né? Na quinta-feira não temos aspectos que não são os da Lua, mas a gente vai ter uma quinta-feira de Lua em Touro, deixa eu colocar aqui, dia 9, quinta-feira, a gente vai ter uma quinta-feira de Lua em Touro, e é uma Lua gostosinha, só que claro, né? A Lua ela vai, primeiro, quando ela entra em Touro, ela faz quadratura com Plutão, a gente já falou sobre isso, e ela vai fazer uma oposição a Marte. Então veja, a semana está um tanto belicosa. Se você não souber trabalhar a energia do seu Marte, pode ser uma semana de conflitos, né? Conflitos bem intensos. Então assim, a Lua faz oposição a Marte, o que significa que o outro pode vir com essa energia de Marte em cima da gente. Ou a gente pode ir com a nossa energia de Marte em cima do outro. E aí pode gerar um choque. Né? Então se você tem consciência, você... Olha só, né? Vênus fazendo oposição a Saturno, que já traz uma tensão, né, nos relacionamentos, e Marte em oposição à Lua. Então a quinta-feira traz uma energia tranquila, mas ao mesmo tempo tem um desafio ali para a gente poder trabalhar. Quando for na sexta-feira, a Lua entra em Gêmeos. Sexta-feira, dia 10. A Lua entra em Gêmeos. Quando a Lua entra em Gêmeos, traz o convite à leveza desse signo, traz aquele choque inicial, né? Porque também tudo que entra em Gêmeos nesse período aí está encontrando Urano. Urano dá aquele choque, né? Então imagina que a Lua está ali gostosinha no signo de Touro, passou pelo desafio de Plutão, de Marte, assim por diante. De repente entra em Gêmeos e fala, vou respirar, mas o Urano vai lá e dá um choque. Né? Então a sexta-feira pode começar com esse choque, porque é cedo, né? É de manhã que vai ser essa conjunção de Lua e Urano, falaremos no astral do dia. Mas ao mesmo tempo traz inovações, ideias, possibilidades de libertação. Né? E a gente vai ter então parte do fim de semana, sexta e sábado, com uma lua geminiana, que convida o quê? Uma lua cheia geminiana, convidando a gente ao diálogo, à comunicação, às trocas, à conversa. Inclusive, no sábado, deixa eu colocar aqui sábado, dia 11 do 10, a gente vai ter a Vênus fazendo oposição a Saturno, que eu já comentei que é desafiador. Ela ainda vai estar recebendo o apoio de Júpiter, mas olha que interessante. A Lua em Gêmeos faz um trígono com o Sol em Libra. Então a gente vai ter uma abertura muito interessante para a harmonização de relacionamentos. Então, pessoal, é isso que eu sempre falo. Quando a gente olha para a astrologia, você não é só seu Sol, né? E muito menos, quando a gente olha um horóscopo, a gente só olha para a Lua. Sempre tem o todo acontecendo. Né? Então, ao mesmo tempo que tem uma energia de uma certa tensão nos relacionamentos, tem uma energia que auxilia o conflito, quer dizer, auxilia a harmonia. Né? O conflito está acontecendo, por um lado, mas por outro lado tem uma energia que auxilia na harmonia, na conciliação. Então, a Vênus ela vai estar desafiada por Saturno,
que por um lado está no signo de Peixes, ou seja, dá uma aliviada na bronca que Saturno dá na Vênus, mas ao mesmo tempo, Lua e Sol, os dois luminares representantes do Yin e do Yang nosso, estão em harmonia, e Sol justamente no signo de Libra. Então, o sábado pode ser um sábado muito bom de reconciliação. Inclusive, quem tiver uma briga aí na semana, pode ser que no sábado acalme essas energias, possa conversar. E lembra, né? Eu espero que ninguém brigue, eu espero que ninguém tenha que brigar. E que no sábado essa energia possa ser potencializada numa oitava maior ainda, né? Em mais harmonização, ou seja, você já está bem no relacionamento, você pode ir para um outro salto, né? Você vai para um outro degrau, melhorando ainda mais o relacionamento. Então, o sábado pode ser uma energia de olhar. Lembra que eu falei da live de Vênus em Virgem, né? Que ela ia passar por todo um processo de aprimoramento do relacionamento, deixar embora o que não serve mais, e ela ia passar pelo último teste com Saturno, né, quando ela estivesse terminando, para que fosse visto se isso foi feito. Então é como se no fim de semana fosse aquele chamado do Saturno e fala: e aí, você fez o que tinha que ser feito para melhorar o seu relacionamento? Para melhorar o seu relacionamento com o dinheiro, seus valores? Né? Se você fez, maravilha, o Saturno não vai dar aquela bronca. Quem não fez, pode ser que receba essa bronca. Mas é como se a gente pudesse terminar, então, essa semana, né, esse fim de semana, com esse upgrade nos relacionamentos, que possa todo mundo ir para um próximo nível. E na semana que vem, acho que na própria segunda-feira, a Vênus entra em Libra e se fortalece muito. Então ela vai para o seu domicílio, beneficiando mais ainda os relacionamentos. A gente vai falar, quando a Vênus entrar em Libra, a gente vai falar sobre isso, né? Fazer uma live, porque ela também entra em Libra já se opondo a Netuno. Tem um detalhezinho ali. Então, sexta e sábado, Lua em Gêmeos, a Vênus confrontando Saturno, trazendo ali, né, esse convite ao aprimoramento. No domingo, a gente vai ter então a Lua em Câncer. Domingo, Lua em Câncer, deixa eu colocar aqui. Domingo, dia 12, a Lua no signo de Câncer, gostosinha, no seu domicílio, né, fazendo ali, é como se fosse um momento para a gente curtir nosso lar, nossa casa, trazer o emocional, né, curar o emocional, a questão da conexão com a família. Então é uma lua bem interessante, só que, novamente, né, ela entra em Câncer, já fazendo ali uma quadratura com Netuno, então temos que encarar algumas ilusões, mas ao longo do período, né, que ela entrar em Câncer, ela vai fazer ótimos aspectos, vai falar bem com Mercúrio, vai falar bem com Marte, com Júpiter, com Lilith. Então a gente vai ter aí um domingo, segunda-feira, muito interessante com a Lua em Câncer. E aí terminamos a nossa semana. Se eu pudesse resumir em poucas palavras, cuidado com a sua mente, cuidado com a sua comunicação, utilize a energia de Áries de forma produtiva, ou seja, vá em busca dos seus sonhos, dos seus projetos e aprimore relacionamentos. Aprimore o seu relacionamento com o dinheiro. É a cobrança que o Saturno vai trazer. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Lembra que tem o Astral do Dia, onde todo dia, todo santo dia, eu estou lá, de domingo a domingo, trazendo as reflexões, né, para todo mundo, para você poder ver o seu dia. Eu sempre falo, veja de manhã, né, para você poder já saber o que vai acontecer no dia. Tem também as lives que eu vou fazendo, então eu quero fazer aqui, já tem duas, quero fazer a live da Lua Cheia em Áries e fazer a live do Mercúrio em Escorpião, que eu adoro, tô gostando muito dessa energia do Mercúrio em Escorpião, vamos aproveitar ela. E eu estou planejando aqui, eu estou doido para começar os encontros de óleos essenciais, tanto online quanto presencial, então eu vou trabalhar bastante nisso nessa semana. Depois veio o e-mail que eu mandei para você, quero fazer um mapa contigo. Beleza, vou ver. Essa semana eu vou usar a energia de Áries, inclusive para responder um monte de coisa que está atrasada, né? Então eu vou aproveitar essa energia. Maravilha, pessoal, gratidão, bom dia, beijão, namastê, Harion, tchau, tchau. Eu vou agora ver esse outro compromisso que eu tenho, que eu não posso ficar aqui fechado não. Se o pessoal chegar, eu tenho que estar lá. Tchau, tchau.